Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus fortaleça o nosso coração pela sua palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isto? Que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas, lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Glória ao nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, no capítulo 21, está nos descrevendo já os últimos dias de Jesus antes dele se entregar por nós na cruz. Ele está em Jerusalém, ele está ali no templo, e você perceba a partir do versículo 1 que Jesus está observando as pessoas ofertarem, e ele observa os ricos que lançavam grandes quantias de oferta, e ele observa uma viúva pobre que lançou apenas 2 moedas. E Jesus aqui nos dá uma ótica diferente que Deus tem daquilo que a gente dá para Ele. Deus não vê a quantidade, mas Ele vê a proporção. Para nós, administradores talvez de uma congregação, uma pessoa que dê uma oferta volumosa, para nós Ele está dando muito mais. Mas para Jesus, aquele que dá tudo, ou que proporcionalmente dá acima da média, Deus está percebendo isso, e Deus, Ele sabe o que está no nosso coração. Então no capítulo 21, começa falando sobre esta visão de Deus. Deus vê o que nós estamos dando para Ele. Deus vê não apenas o nosso dinheiro, mas Deus vê o nosso coração, e nós precisamos dar um coração inteiro para Deus, dar todo o coração, porque a nossa oferta material, ela deve expressar a nossa vida como uma oferta para Deus. E tem pessoas que dão parte da sua vida para Deus, e há pessoas que dão tudo. Nós precisamos dar todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa alma, todos os nossos sentimentos, tudo que a gente vive, nossos dias precisam ser totalmente dedicados ao Senhor. Ou seja, tudo que nós fazemos, devemos fazer para agradar a Deus, para a glória de Deus.
Jesus vê o coração dos ofertantes. E aí no versículo 5, é muito interessante, porque Jesus ainda está no templo. Percebam os irmãos, ali em Jerusalém, o templo na época de Jesus, com uma beleza extraordinária, que chamava a atenção de longe. As pessoas que viam aquele templo ficavam admiradas, e Jesus olha e ele diz: estão vendo essas belas pedras? E Jesus dá uma palavra profética. Jesus fala: dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está mostrando que aquele templo, que era o orgulho dos judeus, se vangloriavam de ter um templo tão bonito ao Deus Todo-Poderoso, se vangloriavam naquela beleza estética do templo. Jesus olha e diz assim: este templo será destruído. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Ninguém imaginava, ninguém poderia calcular o nível de sofrimento, de dor, de perseguição que Israel passaria, que Jerusalém enfrentaria. Mas Jesus profeticamente diz: não ficará pedra sobre pedra. E aí os discípulos aproveitam essa palavra profética de Jesus. Observe comigo Lucas 21, versículo 7. Perguntam a Jesus: mestre, quando será isto? A maior curiosidade nossa às vezes é: quando acontecerá tais eventos proféticos, bíblicos, escatológicos? E Jesus aqui começa a descrever, e para mim esse texto é um dos textos mais didáticos com respeito ao final dos tempos, com respeito ao tempo escatológico. Para mim, ainda que profeta Daniel, Apocalipse sejam textos tão amplos e são livros que falam acerca do fim, Lucas capítulo 21, ele é didático. Você quer saber sobre o fim dos tempos? Talvez alguns queiram, outros nem interesse têm mais nisso. Jesus no Lucas 21 vai nos mostrar. Primeiro, no versículo 7, eles perguntam: quando será? Quais sinais vão acontecer? E Jesus aqui vai nos mostrar alguns sinais sobre o final dos tempos. O primeiro sinal que Jesus vai dar é: o engano vai crescer de forma assustadora. Primeiro sinal de que o final dos tempos está se concretizando. O primeiro sinal, então, que a volta de Jesus está próxima, é o aumento, a multiplicação do engano. Versículo de número 8, Jesus fala: tenham cuidado para não serem enganados. E o engano será em muitos aspectos engano em pessoas, ou através de pessoas que vão usar o nome de Jesus. No versículo de número 8 diz que alguns virão dizendo: sou eu, e outros dirão: chegou a hora. E Jesus fala: não vão atrás deles. Pessoas que dizem: eu sou o Cristo, e a palavra Cristo significa ungido. Necessariamente a pessoa não precisa dizer: eu sou o Jesus que viria, mas ele pode dizer: eu sou o ungido, o representante de Deus, a autoridade absoluta, me sigam. E isso é engano, porque quem é de Jesus segue a voz de Jesus, a palavra de Jesus, é guiado pelo Espírito Santo. O nível de engano vai crescer no final dos tempos, no meio da cristandade, no meio daqueles que dizem que são de Jesus, mas que usam o nome de Jesus para promover suas próprias vontades, para muitas vezes manter esquemas e alguns sistemas de religiosidade onde Jesus não é o centro. E onde Jesus não é o centro, o engano já está operando ali. Seja em lugares onde a idolatria está sendo tolerada, ou em lugares onde o culto não é dado a imagens, mas é dado a personalidades. Amado, isso é engano. E Jesus diz aqui: no final dos tempos o engano vai crescer, e o engano vai estar entre aqueles que usam o nome de Jesus. Segundo sinal do final dos tempos que Jesus nos dá em Lucas 21, são as guerras, terremotos e epidemias. Observe no versículo de número 9, quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções,
Não fiquem assustados, é necessário que estas coisas aconteçam, mas o fim não será logo. E o versículo 10, Jesus ainda descreve um pouco mais, dizendo: nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, sinais aí através das guerras. E no 11, Jesus fala que também nós vamos ter sinais sobre o meio ambiente, terremotos, epidemias, fome em vários lugares. Percebam, os irmãos, que Jesus não está falando em todos os lugares. Ele fala de epidemias e terremotos em vários lugares. Nós sabemos que desde quando o mundo é mundo, há guerras, há terremotos e há epidemias. Mas Jesus está dizendo que, aproximando-se dos dias finais, aproximando-se dos dias da vinda dele, esses sinais vão se multiplicar. Quando você vê um terremoto, quando você vê um tsunami, quando você vê epidemias que crescem, como as que nós enfrentamos nesse tempo no Brasil, são sinais da volta do Senhor. São como trombetas nos avisando que este mundo, ele é passageiro, que este mundo está sob juízo, que o pecado traz deformação não apenas do caráter do homem, mas ele toca a criação de Deus. E nós podemos avaliar isso de muitas maneiras, mas para nossa meditação da manhã, apenas quero destacar, amados, que as guerras, os terremotos e as epidemias vão acontecer em vários lugares, não significa em todos os lugares, porque há muitas pessoas achando que os eventos escatológicos vão ser de uma maneira onde todas as nações vão passar pelas mesmas coisas ao mesmo tempo. Não se engane, você e eu podemos estar numa nação como o Brasil, onde não há terremotos, mas os terremotos que acontecem de maneira que vão se multiplicando na terra, são sinais do dia da vinda do Senhor, que nós devemos nos atentar. Quando o texto fala de nações contra nações, no versículo 9, fala de guerras e revoluções, está falando de todo nível de desordem, confusão, instabilidade, e nós percebemos isso entre as nações, como que há conflitos, não só aquelas guerras que a gente, no século passado, a humanidade teve que enfrentar, guerras terríveis que tantas pessoas morreram, mas há também o nível de conflito ideológico, conflito de sistemas políticos. Tudo isso é sinal da vinda do Senhor. E em terceiro lugar, o terceiro sinal aqui da volta do Senhor é a perseguição contra os verdadeiros discípulos de Jesus. No versículo 12, Jesus fala: antes, porém, de todas essas coisas, o que Jesus está dizendo? Que estas coisas, como a multiplicação do engano, as guerras e as epidemias e terremotos, iriam acontecer, mas antes disso, os discípulos do tempo de Jesus do Novo Testamento sofreriam grandes perseguições, porque Jesus está falando deste tempo, versículo 12, antes dessas coisas, vocês, está dizendo para eles, serão presos e perseguidos, entregues às sinagogas, lançados a prisões, levados à presença dos reis por causa do meu nome. Jesus está mostrando aqui o que aconteceria no primeiro século, quando os verdadeiros discípulos de Jesus e a igreja foi torturada, a igreja foi perseguida, a igreja foi em muitos lugares, pessoas foram mortas por causa de Jesus. Jesus já avisou, porque, amado, o homem que não quer obedecer a Deus, ele vai se levantar contra Deus e contra aqueles que anunciam o verdadeiro evangelho. Quando a pessoa vive um evangelho falso, falsificado, ou quando a pessoa busca a Deus, mas sem um comprometimento com a santidade, com a obediência, ela vai ser até elogiada pelas pessoas. Mas se a gente quiser viver uma vida piedosa em Cristo, a Bíblia diz que todos que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos, serão criticados. Você não é criticado se você frequentar uma igreja em nossa nação, mas em algumas cidades do Brasil você será criticado. Você não é criticado se você frequentar a igreja em nossa nação, mas em algumas nações você será perseguido. Mas mesmo em nossa nação, onde a gente pode frequentar as igrejas, ser batizado, participar de cultos, se nós decidirmos viver uma vida mais consagrada para Deus, nós vamos incomodar as pessoas, inclusive dentro das igrejas. Porque a nossa carne, o mundo, o sistema, ele tenta nos influenciar para vivermos um evangelho morno, um evangelho sem cruz,
um evangelho sem santidade, um evangelho onde o entretenimento é muito mais valorizado do que a aliança com Deus, quebrantamento, humildade. Por isso, se você for um verdadeiro discípulo de Jesus, você sofrerá algumas críticas dentro do próprio corpo de Cristo, e isso será visto por você, se você realmente tiver compromisso com o Senhor, como um privilégio, e não como um problema para você ficar com ira contra os que estão se levantando contra você. Pelo contrário, você vai abençoá-los e vai se alegrar, porque você está sendo perseguido por causa de Jesus. E qual é a palavra de Jesus para nós nesse final dos tempos? Amanhã nós vamos ver mais, mas eu quero mostrar aqui em Lucas 21, até o versículo que lemos, o versículo 19, que Jesus nos dá aqui algumas orientações para viver esse final dos tempos. Primeiro, Jesus diz: não se deixe enganar. Amém, irmãos? Amém. Versículo de número 8: cuidado para não serem enganados. Se você pensa que você jamais será enganado, isso é um sinal de que você já deve estar no engano. Porque Jesus nos dá uma orientação clara: cuidado, vigie o seu coração, vigie aquilo que você está alimentando, vigie aquilo que você gosta de ouvir, e que às vezes satisfaz mais a sua vaidade do que o propósito de Deus na sua vida. Então, a atitude nossa no final dos tempos é de vigilância, não ceder ao engano, não ceder a uma vida morna, não ceder a uma vida confortável para o nosso próprio ego, mas todos os dias buscar um comprometimento com a verdade de Deus, com a cruz, com o evangelho, ainda que para isso você tenha que matar a sua carne todo dia, reconhecer as suas raízes de orgulho mais profundas, ainda que para isso você precisa confessar os seus pecados a Deus e a pessoas que possam orar por você, para que você permaneça em Jesus. Não ceda ao engano, não busque doutrinas que mais te agradem, que prometam para você somente vitória, somente prosperidade, e que não te despertem para a santificação, para a humildade de Jesus, para uma vida de oração profunda, para um comprometimento com a aliança com a igreja, para servir a Deus com alegria. Amado, tudo que você e eu acreditamos e nos mantém numa zona de conforto é engano. Se você quer permanecer firme nos últimos dias, nós vamos precisar fugir do engano, vencer, não ceder ao engano. Segundo lugar, o conselho de Jesus para nós no final dos tempos: não se amedronte, não fique amedrontado, espantado. Várias vezes Jesus vai falar isso no texto, que você pode perceber aí a partir do versículo 8. Jesus diz que virão guerras, revoluções. Há pessoas que nem gostam de ler Apocalipse porque ficam com medo, mas a palavra de Jesus é muito clara. Jesus diz: não fiquem espantados. Versículo 14: tomem a decisão de não se preocupar com o que vão responder, não fiquem assustados. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, amado, que as tragédias, as tribulações do final dos tempos não devem nos colocar em pânico. Pelo contrário, nós devemos estar confiantes que a graça de Deus vai nos sustentar em todos os momentos que a humanidade for passar. Em qualquer nível de tribulação, de perseguição, de desgraça, a graça de Deus vai sustentar os seus filhos, a graça de Deus vai nos fortalecer. Por isso Jesus diz: não fiquem assustados. Versículo 9: não fiquem assustados. Há muitas pessoas que, ao invés de se preparar para a volta de Jesus, elas ficam assustadas, elas ficam preocupadas. Quando houve talvez uma falsa profecia acerca de algo ruim que pode vir a acontecer, elas ficam perplexas, elas ficam até curiosas, mas Jesus está dizendo: não fiquem assustados, porque nós sabemos quem está no trono, nós conhecemos aquele que reina, nós conhecemos aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, nós pertencemos a Ele, tudo é dele, nós estamos nas suas mãos.
Não fiquem assustados, porque o Senhor está no controle da história. Não fiquem assustados, porque Ele não permitirá uma luta além da sua força. Terceiro lugar, como nós temos que enfrentar o final dos tempos, Jesus está dizendo aqui: confie na capacitação de Deus. Jesus fala: não se preocupe com o que você vai responder, versículo 14: eu lhes darei palavra e sabedoria. Amado, nós vamos passar por situações que a gente não saberá, nós não saberemos o que fazer, mas o Espírito Santo habita em nós, e Jesus está prometendo: eu vou capacitar você diante das situações que vão acontecer. Vão vir situações difíceis, vão vir questionamentos difíceis, mas se você estiver em Cristo, o Senhor vai te capacitar. O final dos tempos trará muitos desafios, como já tem trazido. Nós temos vivido, talvez, o princípio das dores, dependendo da sua visão escatológica, mas o certo que nós não podemos esquecer, que Deus sempre vai nos capacitar a enfrentar esses momentos. E em último lugar, nós devemos enfrentar os últimos dias perseverando. Versículo 19: é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. A palavra em algumas versões fala pela paciência. Permanecer em Jesus. Quando você vê guerras, rumores de guerras, ideologias que afrontam a palavra de Deus, quando você vê o ataque à família, o que está acontecendo hoje em toda a sociedade, o que nós devemos fazer é perseverar ainda mais em Jesus, é amar mais a Jesus, é conhecer mais a Jesus, é se encher mais da palavra de Deus. Ao invés então de retroceder, de ficar desanimado, de ficar assustado, em pânico, aflito, nós devemos aprofundar ainda mais a nossa intimidade com o Pai. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, precisamos conhecer mais a Jesus, amar mais a Jesus, nos santificar mais, pregar mais o Evangelho, testemunhar, aproveitar as oportunidades que nós vamos ter para testemunhar, para revelar Jesus, para que nós sejamos encontrados firmes no dia da sua vinda. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos avisa em sua palavra as etapas que o mundo passaria, e ainda que a gente não saiba os dias, nós não saibamos o momento específico, nós podemos discernir os tempos, e nós oramos nessa manhã que o Espírito Santo nos ajude a viver esse tempo, não apavorados e não cheios de dúvida, e nem desanimado pelo nível de batalha espiritual dessa hora, mas que nós possamos estar nos alimentando da Tua palavra, Jesus, sendo cheios do Teu Espírito Santo, conectados com o Senhor, para discernir esse tempo, e nos preparar todos os dias para o dia da vinda do Senhor. Essa é a nossa oração como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.